Boa tarde, deixar o pessoal entrar aí que eu acabei de anunciar que eu ia entrar na live e já entrei aqui a louca, né? É isso aí, Vivian, que linda! Boa tarde. Vamos falar sobre jejum intermitente. Quem é que já faz jejum intermitente? Me fala. Mandem coraçõezinhos aí pra mim, compartilhe essa live com quem precisa ouvir, com quem tá sofrendo aí com a balança. Gente, é seguinte. O jejum intermitente, na minha vida, né, para mim foi libertador. Boa tarde, lindona. Eu sofria muito, todo mundo sabe, quem me segue aqui, com o efeito sanfona. Eu não tinha problema para emagrecer, eu tinha problema para me manter magra. Porque eu fazia umas dietas malucas na minha vida, ou eu estava comendo alface e frango grelhado e tomando água, ou eu estava comendo tudo que eu via pela frente. Então, ou você me via muito magra e tomando aqueles remédios, esqueci o nome, mas esses remédios de emagrecer. Então, ou você me via muito magra ou muito gorda. Então, cada 6 meses que você me encontrasse, você falava, nossa, como está diferente, mas ninguém falava o que era, né? Então, eu tinha muito isso, me dava queda de cabelo, vivia com anemia, eu tinha vários problemas de saúde. E aí, quando eu decidi fazer o jejum intermitente, eu descobri o jejum intermitente com o Rodrigo Polesso, honrando a fonte, como sempre, né? O Rodrigo Polesso, ele fala muito sobre o jejum intermitente e o Dr. Baracate também. Então, a base que eu vou falar aqui para vocês é com base nessas pessoas. Baracate é um médico muito nomeado, o Rodrigo Polesso fala muito sobre emagrecimento, jejum intermitente, ele tem uma tribo que chama Tribo Forte, então ele prega muito isso. Então por isso hoje eu vou falar sobre o jejum intermitente na minha vida. Eu não sou nutricionista, não sou médica, então é importante vocês saberem que o que me ajudou o jejum intermitente, né? Junto ao coaching, porque eu consegui ter mais autocontrole. Eu entendi que a alimentação, né, eu comia para me nutrir, para me alimentar, não para suprir uma necessidade. E com o jejum intermitente eu comecei a controlar a minha vida. Então quem mandava em mim deixou de ser a comida, eu comecei a mandar em mim. Então você começa a ter autocontrole. Quando a gente tem compulsão alimentar, é como se você fosse refém da comida. E quando você começa a fazer o jejum intermitente, você começa a falar para o seu cérebro que quem manda é você. Então, neste momento, você começa a ter essa transformação. Então, o jejum intermitente é muito mais do que uma modinha, no meu caso, tá? Não sei no seu, mas no meu caso, que sofria com compulsão alimentar, com obesidade, eu estava na obesidade já nível 1, indo para o nível 2, problemas de saúde, o jejum intermitente me ajudou a melhorar minha compulsão alimentar. Vou dizer para você que uma das coisas principais foi o jejum intermitente. Então eu trouxe aqui algumas coisas para falar. Preparei a aula de hoje, tá? Apesar de entrar aqui no susto, eu preparei a aula antes e eu vou deixar ela gravada, inclusive vou deixar dentro do desafio Saia do Automático lá na plataforma do Hotmart para as meninas que já estão lá no desafio para que assistam depois. Então essa aula de hoje vai ficar gravada, então eu não vou, né, conversar tanto com vocês aqui porque eu vou deixar ela gravadinha lá na minha plataforma, ok? Então vamos lá. Se a gente olhar para os nossos antepassados, lá na origem dos homens, os homens das cavernas, eles já faziam jejum intermitente e dieta low carb. Então, a moda que a gente fala agora é porque a gente está voltando nas origens. Os homens das cavernas saíam para caçar, saíam para buscar animais, né, para se alimentar, e eles não tinham barrinha de cereal para comer, eles não comiam a cada 3 horas, eles comiam quando tinham comida para comer. Né? Então isso é uma coisa que a gente, se for olhar para falar, cara, é verdade. Eles não, a cada 3 horas a gente vai comer. Não tinha geladeira, então eles tinham que comer. Aí a gente anda um pouco mais na história do homem, na evolução. E aí a gente anda bastante, tá? Mas não, bastante. Nos nossos avós. As nossas avós, elas não comiam a cada 3 horas. Gente, não tinha como. As pessoas mal tinham que comer normalmente, né? Então a gente tinha, né, a humanidade de uma forma geral, comia o quê? No café da manhã, né? Comia bem, comia o quê? Mandioca, inhame, cuscuz, comia bem, não comia
brioches no café da manhã, né? Então comia essas coisas, almoçava e jantava, eram 3 refeições por dia, né? Tinha um chazinho da tarde, talvez, né? Mas não tinha essa coisa, tem que comer a cada 3 horas. Em algum momento, os estudos, a indústria alimentícia, a mídia, não sei porquê, foi interessante para eles colocarem para a gente que a gente precisava se alimentar a cada 3 horas, porque acelera o metabolismo. E aí você começou a comer a cada 3 horas, e aí você mandava mensagem para o seu cérebro que a cada 3 horas você estava com fome. E você não sente fome a cada 3 horas. Então, quando o jejum intermitente, que hoje já é comprovado cientificamente que ele faz muito bem para a saúde, exceto alguns casos, tá? Então, por exemplo, eu não sei se é verdade, mas dizem que quem fez cirurgia bariátrica não é indicado o jejum intermitente. Então, é melhor você também consultar o seu nutricionista, o seu médico, o seu endócrino. Se você fez a bariátrica, não faz. De uma forma geral, ele funciona para todo mundo. Então, como que ele aumenta o seu autodomínio para você ter controle? Se você se sente refém da comida, você é refém da sua alimentação, você vive para comer, né? Você tá sempre pensando, nossa, mas o que eu vou comer? Quando você faz o jejum intermitente, você fica sem comer. Aí você fica lá, uma janela de 12 horas, 14 horas, 16 horas, tem pessoas que ficam até 24 horas sem se alimentar. E aí nesses casos é mais indicado que seja 3 a 4 vezes por semana no máximo. Eu particularmente nunca fiquei 24 horas, já fiquei 21 horas de jejum. Eu faço jejum desde janeiro de 2018, tá? Para que vocês saibam. Tinha brincado antes, tentado fazer. Por muito tempo eu falava assim, eu não consigo, se eu ficar mais de 3 horas sem comer, eu passo mal, minha pressão cai, minha cabeça fica doendo, eu vou desmaiar, a gente, né, cheio de frescurinha. Eli, boa tarde. E aí eu falava que eu não conseguia fazer jejum. Quando eu comecei a fazer o jejum, eu comecei fazendo 12 horas, que é a forma mais fácil de fazer. 12 horas, o que você pensa? Se eu me alimentar sei lá, às 7 da noite e acordar às 7 da manhã, então eu vou dormir e aí no outro dia eu acordo, porque se dorme 8 horas, você já ficou 8 horas em jejum. E eu não sabia que o jejum contava esse tempo, essas 8 horas, entendeu? Caraca, ele 20 a 24, é sensacional. O jejum intermitente, ele é muito aliado para você se libertar da compulsão alimentar, tá? Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter mais controle, porque eu não ficava pensando no que eu ia comer. Por quê? Porque eu não ia comer. E quando você fica, por incrível que pareça, eu achava que quando eu ficasse 16 horas, 18 horas em jejum, eu ia querer comer tudo que eu tivesse pela frente, eu ia ter compulsão alimentar mais ainda, porque eu ia falar, nossa, fiquei esse tempo todo sem comer, agora eu vou comer de tudo. E é o contrário, porque quando você fica esse tempo sem comer, você descobre o que é ter fome. Então, quando você descobre o que é ter fome, porque, gente, qual foi a última vez que você ouviu sua barriga roncar de fome de verdade? A gente não ouve, porque se você come a cada 3 horas, não dá tempo de sentir fome. E fome. Sabia que o ser humano consegue ficar 30 dias sem se alimentar e não morre? Então, assim, óbvio que vai ter pessoas, mas se você ficar preso numa ilha, você não pode ficar sem água e sem ar para respirar. Mas sem comida, você consegue ficar dias e dias, né? Já fizeram estudos aí, teve pessoas que ficaram 20 dias sem comer e teve pessoas que chegaram a ficar 30 dias sem comer. Óbvio que vai perder massa magra com 30 dias. Eu não tô falando aqui para você ficar 30 dias sem comer, mas essa coisa de cada 3 horas é para mudar um pouquinho a sua cabeça, para você descobrir que, cara, você não precisa comer a cada 3 horas. Então, se você tem compulsão alimentar, começa a brincar de fazer jejum intermitente. Começa com 8 horas, você fala, eu vou dormir 8 horas, então já não vou comer. Aí você fala, então já que eu vou dormir 8 horas, 1 hora antes de dormir eu não como e 1 hora depois que eu acordar. Você já fez 10 horas de jejum. Aí você começa a aumentar isso, porque o nosso cérebro gosta de desafios. E aí você começa a se desafiar. Você faz 10, daqui a pouco você está fazendo 12. Quando você vê, você está que nem a Eli aqui, que está falando para mim, que está fazendo de 20 a 24 horas em jejum. Eu, particularmente, costumo fazer 16. Hoje foi atípico, eu fiz 18, porque ontem, como eu fui no cinema, comi pipoquinha, não sei o que eu falei? Eu vou fazer 18 horas. É como se eu falasse assim, cara,
eu vou dar uma compensada? Poxa, já que eu comi fora da dieta e tal, dou uma compensada, fico 2 horas a mais sem comer e foi tranquilo. E eu vou falar pra você, eu ficaria mais 1 hora, 2, sem comer. Quando você vai comer com fome física, que é a fome real, que é a sua necessidade biológica de se alimentar, que é a fome fisiológica, né? Você faz escolhas mais saudáveis. Quando você está realmente com fome, você escolhe comida saudável. Se colocarem para você uma opção, você vai querer opção saudável. Por quê? O que eu comecei a testar em mim? Então, vou falar muito para vocês da minha experiência, que eu espero ajudar muito você. Comecei a testar em mim. Eu pensava assim, eu estou com muita fome? Tô. Aí o que eu não gosto, tá? Filé de frango grelhado. Agora eu comeria filé de frango grelhado? Aí eu pensava, não, eu tô com fome de comer lasanha. Aí eu falava, então eu não tô com fome. Aí você pensa, tá, eu tô com fome agora. Agora eu comeria filé de frango? Ah, comeria. Tô com tanta fome que eu comeria filé de frango. Porque quando você tá com fome mesmo, você come um ovo cozido e fala, nossa, que delícia. Que delícia esse frango, esse ovo cozido. Porque você está realmente com fome. Então o jejum intermitente, ele te ajuda a ter autodomínio. Você controla o que você quer comer, tá? Então vamos para o próximo item. Melhora a compulsão alimentar, ok? Você passa a comer quando está com fome. Por que você dorme quando está com sono, mas você come toda hora? Você vai parar de beliscar. Por que acontece? Eu não faço hoje em dia jejum durante a semana mais. Por muito tempo eu fiz, hoje como meu treino de musculação é um pouco mais pesado, eu optei por comer de manhã. Então eu costumo comer um ovo mexido ou algum carboidrato de manhã. Eu como às 7 da manhã, 6h30, 7 horas, que é antes de eu levar minha filha na escola e ir para academia. Sabe que horas que eu vou comer novamente? Só lá para o meio-dia, 1 hora. Então eu fico numa janela, ó, 7, 8, 9, 10, 11, de 5 horas sem comer. Aí depois, sabe que horas que eu costumo comer de novo? Na hora do jantar. Dificilmente eu sinto fome no período da tarde. Sabe por quê? Eu esqueço que eu tenho. Você entendeu? Eu não tenho que ficar comendo toda hora. E se você fica parando a cada 3 horas para comer, você vai fazer 6 refeições, 7 refeições por dia. Quando você descobre que você consegue ficar mais tempo, você não se preocupa com o que você vai comer, você começa a trabalhar, a sua concentração melhora e melhora muito a sua concentração. Você não fica toda hora pensando, sabe quem fuma, que cada 10 minutos tem que sair para fumar? É a mesma coisa, quem come fica toda hora, ai, tô com fome, acaba de comer, tô com fome. Você esquece de comer. Nos primeiros dias, você vai ficar contando as horas de dar o tempo do jejum, mas depois é libertador. O jejum intermitente é libertador. Antes, eu ficava 3 horas sem comer, eu já falava, ai, vou passar mal. Eu ficava com medo, eu comia mais, porque eu falava, eu não sei quando eu vou conseguir comer de novo, então eu comia mais. Né? Então hoje eu não faço isso, eu simplesmente não como. E aí, o que você pode comer? Que aí você deve estar pensando, essa menina é louca, ela não come, se alimenta de luz. Não, eu como, gente, como normal. Hoje eu almocei, tranquilo. Até uma das minhas amiga e cliente, né? Ela me falou hoje, cara, fiz 16 horas de jejum e eu tô com vontade de comer feijoada. Eu falei, tá aí, qual o problema? O que é a feijoada? É arroz, feijão e carne de porco. E couve. Qual o problema? É comida. O problema não é a feijoada, é a quantidade que você vai comer e também o desespero. Nossa, porque comi 5 pãezinhos de manhã, agora vou comer uma feijoada. Poxa, você fez 16 horas de jejum. Falei, come numa quantidade que te satisfaça, não para você comer para ficar passando mal, entendeu? Então você pode sim comer o que você achar melhor. Para que o jejum intermitente seja excelente para o seu emagrecimento, porque hoje eu faço muito jejum intermitente para o meu autodomínio, para o meu autocontrole, para eu ver quem manda em quem. Então eu continuo, né, dominando a minha mente, fazendo com que eu consiga dominar a minha mente e mostrar para mim mesma que eu tenho controle, que é o meu racional que manda, não o meu emocional, porque eu sou um ser irracional. A gente fez uma live falando sobre isso. Então, eu faço isso, né? Mas se você quer emagrecer rápido, você junta o jejum intermitente com a dieta low carb, tá? Eu comecei fazendo o jejum intermitente e aí eu fui escalando com a low carb,
tá? Se eu falar pra você, nossa, eu fazia perfeito, não fazia. Mas só de eu eliminar uma refeição, porque se eu fico 16 horas em jejum, eu tenho uma janela de 8 horas para comer. Então eu como em 8 horas. Por mais que eu coma muita porcaria, que eu não faria isso, obviamente, eu ainda assim nessa janela de 8 horas, eu faço o quê? 2 refeições. Né? Eu hoje faço o quê? Hoje eu almocei, né? Fiquei 18 horas de jejum, almocei e agora eu devo comer, já são 17 horas, eu não tô com fome. Eu vou comer de novo, sei lá, às 20 da noite, né? Às 20 horas, às 20 da noite, gente, 20 horas é a noite, a louca. Então, às 20 horas eu devo comer de novo, né? Cara, é tranquilo. Então, daqui 3 horas, se eu tiver fome, eu tomo, sei lá, um cafezinho. Tem dia que eu chego do treino e me dá fome, eu como uma banana, alguma coisa assim, tá? Então, você aprende a ter controle sobre as suas emoções. Você pensa, eu não tô com fome, não é fome. Tem dia que eu falo, cara, hoje tá difícil fazer o jejum intermitente. Eu tô morrendo de fome às 9 da manhã. Aí eu penso, cara, mas eu comi ontem à noite. Pedro, boa tarde. Então eu falo, comi ontem à noite. Então não precisa você ficar comendo a cada 3 horas. É isso que eu quero tirar da sua cabeça, essa que o mundo colocou, uma crença social, né? Uma crença universal que tem que comer a cada 3 horas. O jejum intermitente te libera neste sentido. Às vezes você fala, eu só consigo fazer 12 horas de jejum. Tá tudo bem, desde que durante o dia você não precisa fazer 500 refeições, gente. Faça 3 refeições no dia, 4 no máximo, né? E aí, o que pode e o que não pode no jejum intermitente? Vamos lá. Primeiro, jejum. Jejum é para fazer exame, não pode nada, só pode água, tá bom? Jejum, obrigado, Donizete. Foram mais de 22 quilos, tá? Desde que você me conheceu. Jejum para fazer exame, não pode nada, só água, ok? Isso é uma coisa, eu não estou falando de jejum de exame, eu estou falando de jejum intermitente para te ajudar no processo de emagrecimento. O jejum intermitente você pode tomar água, chá sem açúcar, café sem açúcar e água com limão espremido. Se você fizer 24 horas de jejum, acima de 20 horas, recomenda-se que você ingira um pouco de gordura. Como que você pode fazer isso? Você pode, tá? Colocar no seu café um pouco de manteiga. Somente isso. Não pode ter calorias, não pode ter ingestão de calorias e nem de açúcar, tá? Então, por que pode o café sem açúcar? Porque ele não vai não vai entrar no sangue, não vai dar pico de glicemia. Se você falar, se eu comer uma fruta, vai ter pico glicêmico. Se você olhar, por exemplo, no começo, eu leiga, né? Eu estava começando a fazer o jejum intermitente. Sabe aquelas águas de coco industrializadas? Eu adoro aquelas aguinhas de coco porque ela me ajudava a ficar sem comer mais tempo. Porque eu não estava com fome, mas sabe aquela sensação? Eu quero comer alguma coisa? Eu tomava aguinha de coco. Aquela água de coco, ela tem 44 calorias, então ela quebra o jejum, tá? Então, quebrava o meu jejum, mas ela me ajudou em alguns momentos, tá? Então, não é mais indicado, os nutricionistas não indicam, por quê? Porque é industrializada. Bom é a água de coco normal. Só que a água de coco, de uma forma geral, ela tem carboidratos, tá? E ela tem calorias, então ela quebra jejum, tá? Então, era uma das coisas que eu queria saber e eu errava no jejum intermitente. Quando você faz jejum, é assim, você pode, nesse período de janela, que é o que eu faço, eu tomo café, não sou de tomar chá, mas pode tomar chá, eu tomo café com stevia. Por que não é indicado tomar café com adoçante, uma vez que o adoçante não tem calorias, tá? Não tem calorias, não vai acrescentar calorias no café. Porque o gosto doce vai despertar no seu cérebro a vontade de comer doce. Eu hoje consigo equilibrar isso tranquilamente. Se você não consegue, mas eu tô tirando, tá, gente? Agora eu tô tomando café com 1 ou 2 gotas de adoçante. É meio que psicológico, então eu já estou tirando. Então você vai fazendo o quê? Diminui o adoçante até você tirar e tomar. O meu sonho, que tá chegando próximo, é tomar café sem nada, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Já sem açúcar eu já não tomo há muitos anos e hoje em dia eu ainda tomo com adoçante, quero me livrar dele. Então você pode tomar café durante o jejum, água à vontade,
pode tomar água e você vai ver o quanto você vai secar rápido. O jejum, ele vai te ajudar a não ficar comendo a cada 3 horas. Cara, tem que ficar toda hora comendo, para com isso, você vai até economizar dinheiro. E quando você percebe que você consegue ficar 16, 18 horas sem comer, para que você vai ficar comendo a cada 3 horas? Não tem lógica, entendeu? Então, você dorme melhor quando você faz o jejum intermitente. Por que você dorme melhor? Quando você come muito à noite, você vai fazer o quê? Digestão. E aí, na hora que você vai dormir, você acaba competindo com isso, então você fica mais cansado. Quando você faz o jejum, você fica uma pessoa mais disposta, porque o seu corpo, ele não está usando a energia dele para fazer a digestão. Fazer digestão gasta calorias e ele consome a energia do seu corpo. Então, quando você faz o jejum intermitente, gente, os animais fazem jejum intermitente, as pessoas antigamente, os homens da caverna, os nossos avós, todo mundo fazia jejum intermitente e nunca morreram, tá? Então, quando você come, você sabe, depois que você termina de fazer a refeição, de almoçar, você não se sente cansado? Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa processar aquele alimento que você ingeriu. De que forma? Distribuir, ó, isso aqui é vitamina A, vai para cá, vitamina B vai para cá, isso aqui vai para o intestino, esse daqui eu vou armazenar essa gordura. Então, o que vai fazer o seu corpo? Vai fazer a digestão. O processo de digestão, ele queima em você, ele que tem um gasto calórico e ele gasta energia, então é o momento que você se sente cansado, tá? E quando você fica mais tempo sem comer, ele não tá fazendo digestão, o seu corpo, ele vai usar toda a sua energia para se concentrar no que você tá fazendo, você fica muito mais disposto. É incrível isso, mas é verdade. Só fazendo para você ter certeza disso que eu tô falando. Emagrece muito e rápido. Essa minha amiga que falou hoje da feijoada, eu falei, ei, você já emagreceu? Deve ter uns 15 dias que ela tá fazendo um jejum intermitente. Ela falou, cara, já emagreci 2 quilos. Falei, cara, incrível. E ela falou, eu achei que ia ser muito difícil. É libertador. Jejum intermitente te liberta, tá? Economiza dinheiro, porque você não tem que comer a cada 3 horas. Olha que lindo! E sempre que você sair, leva uma castanha, um amendoim na bolsa. Gente, para com essa loucura de ficar comendo, comendo, comendo. Você não é escravo da comida. Ou melhor, você talvez seja, mas você não precisa continuar sendo, né? Não precisa. Ponto. Mais disposição, processo de digestão, né? E você se desafia. Ai, Cidinha linda, beijo pra você, ó. Vou deixar essa aula gravada lá na plataforma. A Cida já tá dentro do desafio. Você se desafia como? Quando eu comecei a fazer lá o jejum, eu fazia lá 8 horas, 10 horas, 12 horas. E aí eu comecei a aumentar esse tempo. Hoje, o que eu faço quando eu faço jejum? Eu faço jejum de 2 a 3 vezes na semana. Eu como às 20 horas. Você comeu às 20 horas? Coma proteína, a maior parte de proteína. Não vai comer às 20 horas um hot dog, pelo amor de Deus, um pastel, pelo amor de Deus, tá? Tem que avisar, né, gente? Vai que. Coma, né, uma comida saudável e fala, cara, agora é só amanhã que eu vou comer de novo. O que você vai fazer? Você dormiu, você acorda, você não tá com fome muitas vezes, você tá com sede, então tome um copão de água. O cérebro da gente, o mesmo lugar que sente sede é o que sente fome e às vezes ele confunde. Aí você toma água. Tomando água, eu tomo água com limão em jejum. Quando eu tomo café, acabou, não tô mais com fome. Essa semana eu tive que comer, que eu tinha treino, eu falei, cara, eu não tô com um pingo de fome. E o jejum vicia, você fica viciado em fazer jejum, porque você começa a se desafiar, que você fala, cara, eu consegui 14 horas, cara, consegui 15 horas, consegui 16 horas. Você vai indo no seu limite e você sabe o seu limite, você respeite o seu limite. Agora, o que eu não te aconselho? Ir em jejum fazer uma maratona de 45 quilômetros. Tem uma das minhas clientes de coaching que ela pedala. E ela faz pedal de 90 quilômetros. Ela falou pra mim, Ana, eu posso fazer em jejum? Eu falei, cara, eu não te recomendo. Começa a fazer, se você for fazer um pedal de 5K, beleza, mas de 90 quilômetros, não sei. Mas ela falou, cara, tá lindo, tô conseguindo fazer meu jejum. E quando eu faço pedal, eu como um ovo mexido antes de sair, um ovo cozido, tomo muito líquido e faço, tá? Então, gente,
Faça. Vou falar de novo, já estou caminhando para o final, que eu não quero fazer lives longas, o nome das pessoas que você deve seguir para você saber mais sobre jejum intermitente e alimentação forte, que é Rodrigo Polesso e Dr. Baracate. Essas duas pessoas são referências para mim, me ajudaram muito, tá? Por que eu tô recomendando? Recomendando, não sou especialista em jejum. Eu faço jejum, emagreci com jejum e usei isso para acrescentar na minha vida o meu equilíbrio, né? O equilíbrio, autocontrole e autodomínio, tá bom? Então siga essas duas pessoas e você vai ver o quanto de base científica o Rodrigo Polesso tem para te provar que você não precisa comer a cada 3 horas. Você não precisa ficar comendo Danone, iogurte, barra de cereal, blá, blá, blá. Não precisa. Você precisa de uma alimentação forte. Você precisa comer fruta, você precisa comer castanha, você precisa comer carne, você precisa comer frango, você precisa se alimentar de alimentação forte. O que é alimentação forte? Descascar mais e desembalar menos, tá? Lembrando que eu não sou nutricionista. E agora eu vou te ensinar a começar. Então vamos fazer assim, ó. Por que eu faço jejum intermitente no final de semana? Porque no final de semana sempre eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Quero tomar um vinho, quero comer uma barrinha de chocolate, quero tomar um sorvete, quero fazer algo um pouquinho diferente. Não, eu faço jejum no final de semana porque eu economizo um café da manhã aí, saudável. Você ganha umas 300 calorias, ok? Então, se você tira ele, você deixa de consumir essas 300 calorias. Então, o que eu vou te desafiar hoje? Hoje, você come até as 22 horas. Vamos supor que você vai pedir uma pizza, você pode comer o que você quiser. Você não vai testar a alimentação hoje, você vai testar o jejum. E aí, você vai ficar das 22 às 22 até as 10 da manhã de amanhã sem comer nada. Você só vai tomar café sem açúcar, você só vai tomar chá sem açúcar, vai tomar água com limão, não é para tomar muito, é pouco, tá? Porque limão é fruta. Lembrando, eu espremo meio limão no copo. E você vai ficar até as 10 da manhã. Então hoje das 10 da noite até as 10 da manhã. Eu te garanto que você vai falar, cara, eu consegui. Foram 12 horas. 12 horas é o suficiente para ser considerado o protocolo de jejum intermitente? Não, mas ele é o suficiente para você dar o primeiro passo para o seu emagrecimento. Normalmente durante a semana, quando eu tenho que treinar musculação, o que eu faço? Eu faço 12 horas. 12 horas, para mim, ficar 12 horas sem se alimentar significa que 50% do meu dia eu não estou comendo. Olha que maravilha! Isso vai fazer você emagrecer e não voltar a engordar, tá? Então é isso, gente. Caminhando aqui para o final, quero agradecer vocês que estão me acompanhando esse tempo todo. São 11 lives que a gente fez hoje, finalizo às 11. Amanhã eu entrego a live de número 12 e a gente termina a série. Começamos o nosso desafio Saia do Automático na segunda-feira e hoje, daqui a pouquinho, se encerram as inscrições. Então, se você ainda não está inscrito, vai lá no link da minha bio. Esse desafio são 30 dias, onde eu vou te ajudar não só a emagrecer, como a ter mais disciplina, conseguir lidar com a questão financeira, ter equilíbrio, né, nas suas finanças e também a sair do automático, deixar de ter aquela vida que todo mundo tem, tem que comer a cada 3 horas, regadinho. Você sai, tá? Vamos sair do automático, vou convidar você a pensar e a agir, tá bom? Um beijo e até amanhã.